Casar ou viver em união estável? Esse é o tema desse vídeo. Verificando o último censo, se constata que aumentou em mais ou menos 20% o número das pessoas que deixaram de se casar e que vivem, se intitulam como solteiras, mas se verificando, a maior parte dessas pessoas convivem em união estável. Tem algum tipo de relacionamento duradouro. Isso é um fenômeno que vem acontecendo no Brasil e no mundo. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? São os problemas que podem surgir com essa união estável, se não for feito de forma reconhecida em cartório, ou pelo menos que tenha um contrato escrito em vida para que se prove sobre patrimônio. Esse vídeo não tem o condão de apresentar aqui a parte moral ou a parte religiosa. Esse vídeo aqui se preocupa justamente com a parte patrimonial das pessoas. A parte religiosa, a parte psicológica, a parte moral deve procurar uma outra instrução. Aqui é a parte patrimonial, que eu quero trazer para vocês e mostrar para vocês a importância de uma união estável declarada em cartório. Sabemos que no casamento, quando se casa, se determina um regime de casamento. E esse regime de casamento é que vai gerir como fica o seu patrimônio, que vai resguardar seu patrimônio ou que vai trazer para você a participação no patrimônio de acordo com esse regime de casamento. Mas na união estável, nós temos alguns problemas que podem surgir. Em primeiro lugar, eu diria que 99% das pessoas que vivem em união estável, essas pessoas não têm uma escritura de união estável. E não fez sequer um contrato com firma reconhecida entre os companheiros. E é muito comum, principalmente nos casais mais velhos, uma pessoa trabalhar fora, gerar riqueza, e a outra pessoa cuidar só do lar, cuidar dos interesses da casa. E que às vezes trabalha até mais do que aquela pessoa que trabalha fora. E às vezes por malandragem, ou por falta de conhecimento, aquela pessoa que trabalha fora, que gera as riquezas, essa pessoa compra imóvel, compra veículo, abre conta bancária só em seu nome. E muitas vezes se intitulam como solteiras. Porque como essa pessoa não tem um registro de casamento, essa pessoa fala que é solteira. E muitas vezes tudo fica em nome dessa pessoa. E aí podem surgir dois problemas. Primeiro, se acontece uma desinteligência entre o casal e há uma necessidade de pôr fim nessa união estável e os bens estão só em nome de uma pessoa. E essa pessoa, por algum motivo, não quer dividir esse patrimônio. Porque se acha no direito, como só ele trabalhou fora, ou ela trabalhou fora, acha-se no direito de ficar com o patrimônio e deixar outra pessoa sem nada. Isso aqui surge o problema. Porque quando se forma uma união estável, que tem uma escritura pública, ou tem um contrato, já mostra o lapso temporal que iniciou aquela união estável. Mas quando não se tem nenhum documento comprovando, e não tem uma conta bancária conjunta, não tem um plano de saúde conjunto, não comprou um imóvel conjunta, fica difícil provar o início dessa união estável. Vai depender apenas de prova testemunhal. E às vezes nem sempre é possível comprovar por meio de prova testemunhal. E enquanto isso, aquele que está na posse dos bens, ele pode até dilapidar o seu patrimônio, porque não há nada que o impeça a fazer isso.
E é um problema muito sério. Até que essa pessoa entre com uma ação de reconhecimento de união estável, depois pedindo a dissolução com a partilha do bem, a outra pessoa, se for malandra, já pode ter dilapidado o seu patrimônio. Isso é um problema muito sério. Mas aí vem o segundo problema, quando acontece um óbito. E se o óbito acontece justamente com aquela pessoa cujo patrimônio se encontra só em seu nome, e a outra pessoa não tem como provar sua participação nesse patrimônio, muito embora conviverem juntos por muitos anos. Quando tem filho, pelo menos mostra que o filho nasceu em tal data e aquele patrimônio foi constituído naquela data. Mas também não é prova, não é só isso que vai provar totalmente. Porque a união estável, ela tem que provar o início e o fim. Porque pode acontecer, quando aconteceu o óbito, não está mais em união estável. Aí sim, os bens constituídos na constância da união estável são divididos, uma vez provado. Mas se não tem como provar que ainda estava em união estável, perde o direito de herança. Porque quem vive em união estável tem o mesmo direito de herança daquelas pessoas que convivem casadas pelo regime de casamento da comunhão parcial de bens. Vai herdar também dos bens particulares do cônjuge falecido, no caso aqui, do companheiro falecido. Mas se não tem como provar o lapso temporal, se não tem como provar o início dessa união estável, se não tem como comprovar o fim dessa união estável, fica difícil. Às vezes só com prova testemunhal. Por isso, é importante que se façam primeiro. Quer morar em união estável, não quer se casar, é uma escolha de cada pessoa, casar ou não. Isso aí é uma outra coisa, a parte religiosa, como eu falei para vocês, é a parte moral. Não quer casar, é importante que essas pessoas façam uma escritura de união estável. Se não quer fazer essa escritura de união estável, faça um contrato de união estável, pelo menos, procure um advogado de família, e reconheça firma para mostrar, pelo menos, um lapso temporal do início dessa união estável. Não deixar só para provar por meio de testemunhas. É um problema sério. Portanto, deve-se verificar documentos, provas e a prova escrita em vida pelos dois e com firma reconhecida tem muito maior peso do que um depoimento de uma testemunha. Não tem dúvida nenhuma. É o que eu tenho para falar para vocês hoje sobre as consequências que podem acontecer, tanto na dissolução por meio de uma separação, como no caso de um óbito. Por hoje é só e fiquem com Deus.